volta aqui pra gente comentar essa formação da roça. Que formação da roça maravilhosa! Dona usurpadora Gabi Spanik acordou. E vou falar pra vocês, eu achei maravilhosa. Macetou o Fernando, acabou ali com a Michele, com o grupão, que a Michele sentiu, tá? A gente pode falar, a Michele sentiu ali. E como ela sentiu? Deu pra ver o quanto a Michele sentiu, deu pra ver ali o quanto a fala da Gabi mexeu com ela. Achei maravilhosa, maravilhosa. Agora eu vou ser sincero pra vocês, Ioná, meu Deus, Ioná, tu é uma regona. Arregona. Ela vai lá e tira os votos do Matheus e bota no Valério. No Valério. Era pra botar os votos no Fernando. Ela passou o dia todo falando que ia botar os votos no Fernando, que ia botar os votos na Carol. No final ela não botou voto em uma pessoa relevante, botou no Valério. No Valério. Que era pra ter... Gente, era pra ser o voto ali. Eu vou ser sincero, era pra ser o voto em cima do Fernando. Era pro Fernando estar nessa roça. Aí ela vai lá e salva o Fernando 2 vezes. 2 vezes, Ioná. Era pra tu ter botado o Fernando direto na roça. Passou o dia falando que ia fazer isso. Passou o dia dizendo ali, eu coloco nele, qualquer um deles eu coloco. E no final tu arrega, mulher. Que coisa, eu esperava mais da Ioná. Eu esperava que ela fosse mais corajosa. Eu esperava que ela tivesse muito mais coragem para fazer isso do que a coisa que ela fez, o arrego que ela fez. Foi ridículo o que ela fez, tá? Foi ridículo. Eu esperava muito mais da Ioná. Eu não esperava que a Ioná fosse arregar assim, não, tá? Eu não esperava esse arrego aí por parte da Ioná. E o Dudu, gente? Coitado do Dudu. O que eu posso dizer do Dudu? Planejou toda uma roça no intervalo comercial. Ele falou que a Gabi ia sobrar e que a Gabi sobrando ela tinha que vetar a Rayane. Aí no final das contas a mexida que a Ioná fez na configuração da roça mudou todos os planos do Dudu e acabou colocando o outro grupo lá. E o outro grupo obviamente vai ali ter a chance de voltar fazendeiro. Tudo porque foi uma burrice. Agora sim, né? A única pessoa que ainda foi coerente com o que prometeu foi o Dudu. Ele falou que ia botar a Rayane na roça, deu umas mexidas aqui e ali, disse que talvez fosse indicar ali a Maria, depois ele falou que podia indicar o Fernando e tal, mas no final das contas ele colocou a Rayane no chumbo trocado. E aí, eu deixei uma pergunta para vocês, antes da gente entrar no conteúdo, tem uma pergunta para vocês aqui na nossa comunidade. Vamos dar uma olhada nessa pergunta aí. Quem volta fazendeiro? Quem volta fazendeiro na opinião de vocês? Vamos dar uma atualizada nos números, né? Porque isso aqui já tem um certo tempo que eu postei. Quem é que volta fazendeiro, hein, gente? Quem é que volta? Vocês estão querendo aí a Renata como fazendeira, Rayane em segundo, Valéria em terceiro. Olha, eu acho que essa prova de mulheres, né? Uma prova de mulheres. Só faltou o Valério dizer isso, né? Uma prova de mulheres. Eu acho que o Valério não tem a menor chance. Vai ficar entre a Rayane e a Renata. E eu vou ser sincero pra vocês, tá? Torçam, mas torçam muito, tá? Pra Rayane ganhar essa prova. Porque se a Rayane for pra roça final, eu acho que a Rayane não resiste. Até porque, se o programa, como pelo menos eu tô vendo aí, a torcida do Dudu é a maior que eu já vi até agora. A torcida do Dudu é a torcida que tá se consolidando. Se a Rayane cai numa roça final, vocês podem ter certeza, ela vai ser eliminada. Eu acho, tá? Eu acho. Eu tenho quase certeza que essa menina vai ser eliminada, sim. Porque o povo da casa acha ela insuportável também. E ela é insuportável. O público não gosta dela. O público tem ranço dela. Mesmo assim, a gente tem o Valério. Que assim, o Valério disse que se ele caísse naquele banquinho, ele podia arrumar o baú dele para ir embora.
Concordo. Pra mim, quem tinha que sair ou era a Renata ou era o Valério. Um dos dois tinha que sair mesmo. E eu acho que pra mim, entre a Renata e o Valério, quem tinha que sair era a Renata. A Renata merece muito uma eliminação. Muito. Pelo amor de Deus, o que é que foi aquilo, Renata? O que é que foi aquilo? A Renata levou um pé na bunda do grupo e aí, na hora de ali dar o troco, vocês me deram um pé na bunda, pois eu vou dar um veto em vocês. Não, eu vou manter a minha lealdade. Tu vai manter a tua lealdade, tu vai ver até onde a tua lealdade vai te levar, mulher. Tinha mais que ter vetado a Rayane pra ter uma chance de ganhar a prova. Não, ela foi lá e vetou a Duda. Burra. Se não ganhar a prova do fazendeiro amanhã, merece ser eliminada. Ela mais do que o Valério. Justamente pra ela aprender que lealdade tem limites. Lealdade, como tudo na vida, tem limites. Se lascou ali, chorou, passou o dia todo ali, deu uma justificativa mequetrefe pra votar no Matheus ali por estratégia de grupo e tal. E no final, olha só quem é que foi parar na roça e se lascou. A Renata. Bem feito, Renata. Bem feito. Mas merece mesmo cair numa roça final e ser eliminada. Sério, eu não suporto a Rayane. Não suporto a Rayane. Eu tenho ranço da Rayane. Vocês sabem disso. Mas eu tô torcendo pra ela ganhar amanhã o fazendeiro pra gente poder tirar a Renata de lá. Porque a Renata merece, viu? A Renata merece muito levar um pé na bunda. Ela merece muito cair numa roça final e lascar o pé de volta pra casa dela. Porque lealdade tem limite também. Né? Lealdade não tem uma coisa de lealdade que não tenha limite. Mas vamos lá. Vamos comentar aí algumas coisas interessantes dessa formação da roça, tá bom? Vamos lá comentar isso aí com vocês. Vamos lá comentar aí como é que foi ali. Primeiro a Galisteu já entrou, já falou aí que o Dudu tinha que mandar alguém pra roça. E aí falou lá da Ioná e tal, dos poderes da chama. Mas o mais interessante aí que eles pegaram foi a Tur. Lá do leite condensado, do creme de leite e do doce de banana. Sério, gente, eu achei isso muito, mas muito engraçado e interessante, tá? Eu já falei disso em outro vídeo, eu não vou aprofundar, tá? Não tem por que aprofundar, mas tudo isso começou porque a Gabi Hispanic estava fazendo um frango ali, aí a Gabi Hispanic reclamou que tava sem molho. Aí a Saori vai lá, pega as caixas de leite condensado, de creme de leite, aí ela faz toda uma mexida lá, e aí ela vai e esconde por vários lugares da casa. E aí depois ela fala pra Gabi Hispanic que não vai faltar mais, porque tinha tudo ali. Agora, olha como começou o pé na bunda da Renata. Com o Shaya, o nome, não sei, eu nunca sei pronunciar o nome desse homem. Lá na academia, ele falando que ele não confia nela. Ele falando ali que não confia nem um pouco na Renata. Por isso que eu falo pra vocês, Renata precisa se lascar. Ele falou ali, ó, pro Nizam. Ele falou ali na frente. Quem é que tá ali atrás? Não, ali atrás eu acho que é o Mesquita, atrás do Shaya. Eu acho que é o Mesquita. Aí a Maria, ele tava todo mundo ali perto. Ele falou que não confiava na Renata, que ele até gostava dela, mas não confiava nela, que não achava o jogo dela interessante. Não, era a Michelle que tava ali. Ele falou isso ali na frente de todo mundo, ele não escondeu isso. A Maria levou isso lá pra Renata, que o Shaya tava falando dela. E aí a Renata ficou mexida com isso, tanto que os dois conversaram ao longo do dia, e ainda assim ela me vem com essa de lealdade. Ah, gente, desculpa, não dá não. Não dá. Ela mereceu se lascar. Mereceu se lascar mesmo. Eles não mostraram na edição nada do que eu te falei sobre toda a confusão que a Ioná fez hoje. Se tu não sabe do que eu tô falando, procura aí o vídeo que foi enviado às 8 horas da noite. Lá você vai saber de tudo
da madrugada até o momento da formação ali, antes da formação da roça. Você vai saber de tudo, porque a Ioná fez toda uma manipulação ali. Eu vou falar manipulação, tá? Porque ela fez tudo isso ontem com o grupo, falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, e no final, o que foi que ela fez, tá? No final, ela também lascou ali as coisas. Gente, eu nem vou entrar muito no mérito, tá? Porque eu já falei disso no outro vídeo. Isso aqui é só pra gente entender a timeline dos eventos que vão ser importantes na formação da roça para vocês entenderem. E aí o Mesquita foi que falou ali sobre a Duda ter dormido junto com o Will, tá? Foi ele quem falou isso, e o Wallace também falou, o Dudu tava falando a verdade. E aí mostraram, tá? Eu não tinha visto essa cena, tá? Em nenhum momento eu tinha visto essa cena do Dudu falando isso ali. Eu vi que isso aconteceu, tá? Essa cena em específica, ela aconteceu do domingo pra segunda, tá? Foi no mesmo dia que a roça Jacabaia tinha sido formada. Foi no mesmo dia. Tá? Isso aí aconteceu no mesmo dia, de domingo para segunda. Então, assim, ele não tinha tanta certeza do que ele falou ali. E aí, nesse dia eu lembro bem que o Dudu, o Mesquita e o Wallace tomaram banho juntos na piscina. Isso foi no domingo à noite. E ele tava com essa roupa aí. E aí ele falou do Will, que a Duda e o Will ali podiam estar dormindo de conchinha, alguma coisa do tipo, tá? E ele que espalhou mesmo essa fofoca. E aparentemente, como ele confirmou hoje, ele fez de propósito, justamente para ter essa resposta que eles tiveram ali. Mas foi o Dudu que contou isso pro Wallace, que contou pro Mesquita, e aí o negócio se espalhou pela casa. Então, assim, o intuito... Tá? Ele contou isso aí, tá, pra Carol também. Me parece que esse intuito foi bastante maldoso. Tanto que a Carol, de manhã, contou justamente pra Duda. E a Duda desceu, né? Bom dia, né, fazendeiro? Ela tava muito chateada com o Dudu. Ela tava muito chateada. E aí ela falou, né? Por que foi que tu falou aí de mim e tal? O que foi isso que tu falou de mim? Aí ele falou que não tinha achado nada bonito ela dormir ou não dormir com outra pessoa. Mas o que o Dudu tem a ver com isso? De novo, né? Eu não vou aprofundar, porque eu já falei isso no outro vídeo. Mas o que é que o Dudu tem a ver se a Duda dorme ou dorme sozinha? Se ela dorme com o Will, se ela dorme com o Mesquita, se ela dorme com o Matheus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ninguém ali é casado com ninguém. Eles estão ali para competir. Ninguém ali tá namorando com ninguém. Então, desculpa, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ele já disse que achava isso muito feio, achava isso horroroso e tal. Mostraram aí a cena da Ioná reclamando da falta de comida e mandando o Chia falar com a mão dela. Sério, quem criou toda essa confusão aí foi o próprio Dudu. E eu acho que ele precisa... Eu entendo que o Dudu quer fazer muito desse negócio de entretenimento, mas ele precisa parar, tá? Ele precisa parar de querer manipular todos os acontecimentos da casa. Porque isso também pode se voltar contra ele. Aí pode ser ruim também, tá? Pode ser ruim. E por causa disso, eu tô falando pra vocês, ele vai pra roça. E várias vezes, tá? Se a Rayane ganha a prova do fazendeiro amanhã, na terça-feira que vem o Dudu tá na roça. Terça-feira que vem o Dudu está na roça. Eu sei que ele não vai sair, eu não tô afirmando que ele vai sair. Mas vocês podem ter certeza. Ele vai cair na roça na semana que vem. Rayane ganhando, Dudu na roça. Dudu é o primeiro nome dela. Aí mostrou a cena da Renata. Desculpa, gente, porque tá seco aqui. O clima, um ambiente seco, a cidade já tá seca. Aí o clima seco por causa do ar-condicionado piora mais. Tá, vamos lá. Aí a Renata foi tirar satisfação com o Chaya sobre o que ele falou ali, que não confiava nela e tal. E aí
Ela ouviu dele isso também e ela preferiu acreditar nele. E aí ela vai, fala lá com a Maria e fala de lealdade. Que ela ainda tinha lealdade, por mais que ela se sentia cada vez mais isolada deles. Porque ela acabou se lascando de se colocar lá. E eu acho bem feito, tá? Acho bem feito. Agora vamos pro que interessa, que é a formação da roça, tá? Porque isso é o que realmente interessa. Eu só te contei isso aqui antes para você ter noção da timeline das coisas e aí você entender os eventos que vêm a partir daí, tá bom? Vamos lá. Você pode pular direto aí o vídeo, começa a passar aí do 0 para 15 minutos, porque já facilita um pouquinho a vida da gente também. E aí, na formação da roça, começou ali justamente a Galisteu lembrando que o Dudu, como fazendeiro, indica um, e lembrou ali que a Ioná, como ganhadora da prova de fogo, ia tirar ali os 2 poderes. Lembrou que quem tá na baia e o Dudu não podem ser votados. E mandou ali a Ioná abrir os poderes da chama. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu achei que a Ioná ficou meio nervosa com os 2 poderes, tá? Ela tinha ali o poder branco. Aí ela tinha o poder laranja. Ela ficou ali, eu notei que ela ficou nervosa. Deu pra ver o quanto ela ficou nervosa ali. Deu pra ver assim que ela tava nervosa. Aí ela abriu o laranja, abriu o branco depois. E aí ela decidiu ficar com o poder laranja, o poder escolhido pelo público, e entregou o poder branco pra Duda. Aí veio a indicação do Dudu. Todo mundo sabia lá, né? Mais ou menos isso. A gente já imaginava que ele ia em cima da Rayane. Só que antes ali, né? Quando todo mundo entrou, a Galisteu deu um aviso assim, que assim, foi um aviso que se a Ioná tivesse sido inteligente, ela tinha mandado o Fernando pra roça. Aí a Galisteu chega lá e fala assim: vocês podem e devem se colocar, debater, lutar pelas suas posições dentro do reality. A gente ama isso, mas com ideias, com palavras, com gogó, com vontade de ganhar o debate, com vontade de jogar, mas com cuidado para não passar dos limites. Aí ela fala: a gente teve casos que não caracterizaram expulsão, mas que não é o que a gente quer ver dentro do reality. Jogar água na cara de alguém, aquelas aproximações físicas, tá faltando. Aí ela fala isso: eu tô falando isso para vocês terem cuidado. Nem a direção nem o público desejam esse tipo de embate. Além disso, são atitudes que podem ser o primeiro passo para evoluir para uma expulsão. Se posicionem mais com cuidado, disse Galisteu. Gente, tava na cara que ela falou isso pro Fernando, tava na cara que isso já era uma repercussão daqui de fora. E gente, bastava a Ioná ter sido inteligente. Não só inteligente, porque Valério falou que era pra arrumar as malinhas dele pra ir embora, sei lá o que, foda-se. Desculpa o palavrão, foda-se. Valério ali é o de menos. Eu teria botado justamente o Fernando depois desse recado. Aí, na hora da indicação ali, o Dudu resolveu colocar a Rayane. Disse aí ele na indicação que ele percebeu que na primeira dinâmica que envolveu as premiações, ela perdeu 3 mil reais e disse ali que estava menosprezando o prêmio do programa, que 3 mil reais ela tinha em casa, que ela não precisava disso, que ele tinha achado complicado porque era o prêmio do programa, mas isso para ele não foi o principal. Ele disse que para ele o principal foi ela menosprezar os integrantes da casa. Ele, como fazendeiro, não fala só por ele, que ele fala pelos colegas dele, que também sofreram nas mãos dela com desrespeito. Aí ele falou ali, eu lembro que na apresentação dela, ela falou que veio limpar a imagem. Disse Dudu: eu não vi isto acontecendo. Pelo contrário, quando ela era fazendeira, ela chegou a ter alguns embates e discussões e chegou inclusive a jogar água na cara da Ioná, coisa que eu não concordei. Nesse momento aí, ela tentou fazer aquela expressão assim, né?
Ela tentou, mas não deu certo, né? Ela não segura a personagem. Ela não é atriz. Ela tentou, mas ela não conseguiu. Ela não é atriz. Ela só segurou a raiva, né? Porque você já sabe, quando ela fica com raiva, ela faz assim. Ela fica com essa cara de ódio e ela passa a língua entre os dentes. Ela fica assim. Então a gente percebe que ela tá com raiva. A gente sabe que ela tá com muita raiva ali. E aí, no final, Dudu terminou a indicação dele falando ali que ele não concordou com a atitude dela, que ele poderia estar do lado dela na briga, só que no momento que houve este ato de violência, ele desconsiderou isto completamente. Disse ele, de lá pra cá como fazendeira, eu percebi que ela foi uma fazendeira de manual, que ficava apenas acompanhando e não participando das atividades. Quando eu assumi como fazendeiro, eu também fui humilhado por ela várias vezes, disse aí Dudu. E aí o Dudu falou, ela veio com aerossol jogando no edredom como se eu fosse um inseto, disse Dudu. Aí a Rayane, na hora de se posicionar, falou ali que pra ela era muito sagrado o negócio da cama. Desculpa, sagrado é na sua casa. Você não tá na sua casa. E faltou quem dizer isso ali pra ela. Desculpa, mulher, tu não está na tua casa. A cama não é sua. O edredom não é seu. Você está vivendo na coletividade, não tem cama sua, não tem energia sua, não tem energia de ninguém. Aí ela usou isso, tá? Ela sacou essa carta. Ela disse que respeitava a opinião, não concordava, que eles estão vivendo numa casa onde eles são testados emocionalmente todos os dias, que ela chegou com a Ioná e que ela pediu desculpas por ter jogado o copo de água na Ioná, que ela não estava preparado para viver a fazenda. Então por que foi, mulher? Por que é que tu foi pra porra da fazenda? Desculpa o palavrão de novo. Mas por que é que tu foi pra aí? Desculpa. Não é tão difícil de saber o quanto esse é um jogo psicológico. E eu já falei diversas vezes aqui. Por que não assistiu as temporadas anteriores? Nem ela não sabe nem as regras para começar. Ela não sabe nem as regras da casa. Ela não sabe nem como funciona a fazenda. Ela precisou ficar saindo perguntando para um para outro aqui para saber como é que funcionava. Porque ela não fez questão de assistir uma temporada que fosse. Ela nem sabe que essa mulher nem sabe o que ela tá fazendo aí. Aí ela disse ali que o Dudu não tem caráter, que ele é jornalista, que ele fala super bem, que ela entende que ele vai dar o parecer da forma que ele pensa, mas que ele foi desumano com ela, que ele largou ela para fazer tudo sozinha. E aí ele falou, ele tirou todo mundo das tarefas, mas deixou apenas deixou eu e a Carol com a tarefa mais difícil, a vaca e os búfalos. Aí ela fala que ele só dorme. Aí ela disse ali que ela realmente é muito energizada, que a cama dela é um lugar sagrado. Ah, vai ser um lugar sagrado na tua casa. Vai ser um lugar sagrado na tua casa. Tu não tá na tua casa, mulher. Tu tá na casa coletiva, dividindo espaço num jogo com outras pessoas. Tu não tem nada que usar essa desculpa porque energia sagrada, porque isso, porque aquilo. Então não entrasse. Então não entrasse. Aí ela falou, ele não toma banho há 3 dias e deitou na minha cama, por isso aerossol. Aí o Dudu fala pra ela, isso é mentira. E aí ela continua, eu não mostrei nada ainda do que eu queria mostrar de mim. Eu comecei num pico de emoção e agora eu estou mostrando quem eu sou. E eu não estou aqui para limpar a minha imagem, sim para me conhecerem. Desculpa, todo mundo já sabe quem é Rayane. Todo mundo sabe que esta mulher, quando perde a cabeça, faz as merdas que ela faz. Até o Belo deve saber disso, inclusive. Mas o Dudu também ficou bem chateado quando ela falou ali que ele não toma banho há 3 dias. Ficou bastante chateado, viu? Bote chateado nisso. Sério mesmo. Ficou bastante chateado, tá? Muito chateado. E aí depois, é engraçado que o Carelli não botou, né, o relógio ali para estipular o tempo dela. O Carelli não botou. Deixou ela falar. Ele só botou na hora dos votos. Aí o Fernando foi o primeiro a votar. Aí o Fernando foi lá, que ele disse que ele queria pedir desculpas pelo ato dele com a Tamires, porque ele é uma coisa com as mulheres, porque defende mulher, não sei lá o que. Defende mulher, mas bota numa mulher, né? Defende uma mulher, mas vota numa mulher.
Aí ele disse que o voto dele era para uma pessoa que tinha disseminado uma ideia de que eles estavam vivendo uma escassez na casa e que isto nunca aconteceu e que ela continua disseminando uma divisão e um rompimento entre a casa e que isso o entristecia muito, votou na Gabi Hispanic. Aí a usurpadora apareceu, cresceu e apareceu e eu achei maravilhosa. Palmas pra Gabi Hispanic. Foi maravilhosa, ela assim jantou o Fernando, botou farofa e ainda botou vinho, porque ela acabou com o Fernando na resposta, ela acabou com ele. Ela falou assim: eu não concordo com a violência, ele está falando sobre desculpas, mas sempre está gerando violência. E aí ele interrompe, né? Nossa, não defende mulher, como ele mesmo falou, mulheres maravilhosas, sei lá o que, interrompeu uma mulher. Ela estava dando o voto dele e ele interrompeu. Aí ela fala: cuidado você, agora é minha vez. Mantenha a sua distância e cale a sua boca, porque é minha vez. Você não vai fazer comigo o mesmo que você fez com a Tamires. Você é muito perigoso de verdade. E aí ele fala: pede pra sair, Gabi. Ele continuou gritando ali. Mas ela falou ali que ele estava mentindo, que ela não tinha falado sobre escassez, ela tinha falado sobre controle. Que eles estavam querendo controlar a comida e que ela não queria ter que ficar pedindo pra ninguém pra fazer isso ou pra fazer aquilo. E foi verdade, a Gabi não falou sobre falta de comida, ela falou sobre controle. É bem diferente, tá? Bem diferente. Mas achei maravilhosa. Tá, ela falou muito outras coisas também, não foi só isso. Mas assim, ela jantou o Fernando com farofa, com vinho. Ela foi ali, acabou com o Fernando. E ele ali falou que ela tinha sido expulsa do reality, sei lá, o que a Gabi não foi expulsa do reality. Ela falou que ela não foi expulsa. Inclusive, ela falou que ele estava mentindo. E aí ele fala, as ADMs, procura isso. Procura aí o reality que ela foi expulsa, sei lá o quê. Sério, ela acabou com ele. Ela deixou ele desestabilizado, sim. E dá pra ver que o Fernando perde muita cabeça quando é com mulher. Com homem, e ela jogou isso na cara dele. Teve um momento lá que ela chamou ele de covarde. Seu covarde, vai fazer isso com um homem? Ela jogou isso na cara dele. Aí depois foi a Carol. A Carol votou no Valério. Disse a Carol ali que ela e as meninas tinham combinado, que elas tinham conversado, porque ela não tinha nada contra o Valério, que os dois se deram uma estranhada, mas que eles tinham se resolvido, só que ela não tinha gostado do que ele tinha falado sobre a Duda e que isso não é algo que ela, como mulher, possa concordar com a atitude. Valério não gostou de levar voto, tá? A cara dele denuncia isso. E aí o Valério disse: eu só tentei dar um toque, porque eu acho que tem umas mulheres que não gostam quando os homens se aproximam das mulheres. Assim, Valério, você é mulher para saber se é isso mesmo? Você é mulher para saber se tem mulher que se incomoda tanto? Porque não me pareceu, até hoje, não me pareceu que as outras mulheres da casa estavam incomodadas com o fato da Duda estar se aproximando ali do Matheus e do Mesquita. Nunca me pareceu que tivesse uma mulher que fosse incomodada com isso. Mas ele ficou incomodadíssimo com isso, tá? Ficou incomodadíssimo. E aí, olha aí, a Duda já pegou corda com o Valério também ali. A cara dela denuncia. E aí depois foi a vez do Chia. Aí o Chia votou. Chia Chai, eu nunca sei o nome desse homem. Aí ele falou ali que os dois queriam ter um embate competitivo, mas que ele acredita que esse jogo é de fases e etapas, que ao ver dele esse é um jogo coletivo, e que o Matheus não tá a par de nada, que o Matheus ali não tá nem aí pra questão alimentícia ou pra qualquer outra coisa da casa, que o Matheus diz que compete muito bem, mas que eles nunca tiveram oportunidade de competir um contra o outro. Votou no Matheus, pronto. Botou no Matheus ali. E querendo ou não, gente, uma desculpa esfarrapada. Aí o Matheus, inclusive, quando respondeu, olha a cara dele, né? Aí o Matheus, assim... Matheus é muito bonito, vamos ser sinceros, tá? Eu acho o Matheus muito bonito. E aí o Matheus, quando responde na maior elegância, assim, ele fala: eu já esperava. E eu acredito que eu vou receber muitos votos, porque ele e o Nizam são os cabeças do grupo e que manipulam o jogo. Foi maravilhoso ali, na maior elegância, ele respondendo ali. E o Nizam sentiu, viu? O Nizam sentiu.
Aí depois foi a vez da Kati. Aí a Kati votou no Valério, ela disse ali que não só pela questão das mulheres, mas porque ele tinha sido o apontamento dela e que ela não gostou algumas coisas que ela escutou dele pela casa. E aí o Valério ali respondeu que ele tá achando bonito porque ele era imparcial e agora ele é um monstro, que ele já sabia que ele seria o patinho feio, mas montado com looks. Não faz nada, não faz nenhum sentido o que o Valério fala, sério, não faz nenhum sentido o que este homem fala. Ou, sei lá, você nem se deve chamar ele de homem, né? Não sei como é que ele se define. Não sei nem como eu devia chamar ele ali. Aí depois foi a vez do Fabiano. Aí o Fabiano votou ali no Matheus, disse que o jogo era formado de 3 fases, sobrevivência, funilamento e reta final. Que por sobrevivência, porque ele tinha que pensar nele mesmo, ele ia votar no Matheus. Pronto. Aí o Matheus responde ali que já sabia que era estratégia, que eles não tinham outra desculpa, que todos eles tinham combinado. Basicamente foi isso. A Renata, a mesma coisa. Renata disse ali, isso é o momento do coletivo, de pensar com estratégia. Eu gosto do Matheus, ele sabe disso. Eu não gostaria de estar fazendo isso, mas ele foi para um lado e eu estou do outro lado e eu preciso estar com o meu grupo. De lascar a lealdade dela, né? E vai lascar com ela mesma. Se não voltar fazendeira amanhã, desculpa. Ela merece ser eliminada mais do que o Valério. Muito mais, inclusive, do que o Valério, tá? Por mim saíam os dois, tá? Por mim saíam os dois. Aí o Matheus até riu da cara da Renato, que eu achei maravilhoso. Quem disse ali que ele já esperava também esse negócio de estratégia, que todo mundo tinha combinado de botar voto nele. Aí depois foi a vez da Ioná. A Ioná queria votar no Nizam, porém o Nizam estava na baia, então ela teve que trocar o voto dela para o Valério. Aí ela disse ali que a Duda é de maior e a Duda pode fazer o que ela quiser e vai responder para Galisteu tudo que ela precisar responder. E ela falou ali essa questão se houve ou não houve assédio, assim como foi, ela ia responder pelos atos dela. Agora chegar para a Duda e chamar ela de cachorra é uma coisa que afeta ela e as outras mulheres. E aí que eu acho que ela virou o jogo e botou os votos no Valério, porque não era pro Valério ter ido pra roça. Sério, gente, todos os cálculos que a gente fez aqui, e eu falei pra vocês, não era pro Valério ir pra roça. Eu acertei que o Matheus ia bater na roça, e ele bateu mesmo na roça. Mas não era pro Valério ter caído lá. Aí o Valério respondeu que ele disse ali, que ele entrou no programa, ele viu muita cara de cu pra cima dele, por ele nunca ter entrado no reality, que também tava tudo bem, que isso vai pra biografia dele e tal. E aí todo mundo lembrou, você tá num programa ao vivo. Cara, muito ruim, o seu Valério é muito ruim. Desculpa, ele é muito ruim também. Aí foi a vez do Nizam. Aí o Nizam se levantou, sentiu o baque do Matheus, sentiu o baque. Aí ele falou assim, quando você fala que eu e o Chia somos líderes, você diminui os outros. Cada um faz como quer. Não conseguimos ter o poder de mandar ou manipular as pessoas. Use as palavras corretas, disse Nizam. Podemos ser bons articuladores, porque o jogo precisa ter boa articulação. Sim, nós temos que articular. Tudo bem. Ninguém está dizendo que vocês não têm que articular. Agora que o Matheus falou certo, falou. Vocês fizeram uma combinação para fazer o voto em cima dele. E aí o Matheus com essa cara ali falando, né? Como quem diz assim, nossa, que besteira tu tá falando, que besteira. O Nizam sempre vai pro lado errado, gente. Sempre dá errado para ele. Aí foi a vez do seu Toninho. Sério mesmo, gente. Toninho ali querendo fazer graça. Aí falou pro Matheus, não leva pro coração. Você é um jogador caro. Porque o moleque é isso. Liso, sabonete, quiabo. Botou no Matheus ali também por combinação de voto. E aí o Matheus respondeu assim pra ele. Obrigado pelas palavras, mas eu não sei se sou esse jogador caro que ele fala. Ele joga logo ali na cara. Eles me chamam de planta. Eles me chamaram de planta. O Chia falou que eu não tenho opiniões para algumas coisas na casa. Mas é a opinião deles e eu me comunico com quem eu tenho afinidade, disse Matheus. Aí o Will discordou do grupo. Ele disse ali, né, que ele tinha duas opções. Ou ele votava
com o coração ou ele votava na estratégia. Aí a Galisteu falou, escolhe, vote aí quem que você acha melhor. E aí ela até perguntou como é que é, em quem você vai votar? No coração ou quem você vai votar na estratégia? Aí ele fala que se fosse pela estratégia, ele revela que foi combinado, que realmente existiu a combinação pra cima do Matheus. E aí ele disse, mas que com o coração dele ele tinha que votar na Carol, porque ele não gostou das atitudes da Carol, porque ele tava em dúvida ali que a estratégia dele pedia ao Matheus, só que na razão ele tinha que votar pelo que estava incomodando ele, que ele gostava da Carol, só que ela tá levando as brincadeiras na maldade, olhando no espelho e falando bom moço e algumas coisas que ele não gosta que ela estava fazendo ali e que ele não ia ficar gritando porque ele veio de um reality de humor. Falando ali do Rancho do Maia, né? Tá na hora dele voltar pro Rancho do Maia também, né? Tá na hora dele voltar ali. A Carol, olha a cara dela, sem entender nada, né? Aí ela foi responder ali, ela falou, família brasileira, eu me sinto surpresa porque eu não tenho nada contra o Will. Mas aqui rola uma coisa que é o seguinte, as pessoas pensam que só por eu ter o meu posicionamento, que eu falo tudo o que eu penso e que eu sou verdadeira, a galera fica com medo de se comprometer. A partir de hoje eu não brinco mais com você, mas nunca fiz nada pra você na maldade. Eu nunca nem falei em votar em você, disse Carol. Como eu vou manipular o jogo olhando para as câmeras? Isso foi um pouco sem noção. Mas obrigada por esse VT, agradeceu aí a Carol. Aí depois foi a vez do Guilherme, tá? Guilherme votou no Matheus, disse que os dois não tinham a menor afinidade. Aí pra mim o melhor foi a resposta do Matheus. Porque o Matheus fala assim, né, pra gente. Eu não tenho primo famoso, tenho tio famoso e tal, não tenho família famosa. E aí o Gui fala, minha família é da arte. Pô, o cara tá jogando a tua cara que tu é um nepo baby, que tu tá ali só porque tu é parente de famoso e ainda assim tu vai lá e acha isso bom. Matheus jogou na cara ali, o que eu achei maravilhoso. Aí a Galisteu parou a votação, lembrou aí o placar que a gente tinha. Até essa metade da votação a gente tinha 6 votos no Matheus, 3 votos no Valério, 1 voto na Gabi, 1 voto na Carol. Até esse momento aí do jogo a gente já tinha isso. Aí na volta do jogo foi a vez da Saori votar. E aí a Saori falou que bom que a Rayane tá lá no banquinho e tal. Aí as duas começaram a discutir. Aí ela disse que queria votar na Rayane, mas a Rayane tava no banquinho. E ela começou a falar da Rayane antes de falar do voto dela. Aí a Rayane fala, eu já tô aqui, amor. Vá, vota em outra, vota em outra. E aí ela foi lá e votou no Valério, mas ela fala, o meu voto seria na Ray, acho que o Dudu conseguiu transmitir tudo o que eu penso sobre ela, eu acho ela uma pessoa mal educada, extremamente folgada, falou que ia revezar a cama e o edredom não revezou, e foi aí, né, que ela falou, eu já tô aqui no banquinho, vota, escolhe outra pessoa. E aí ela falou assim que o Valério sabonetou na dinâmica e como as meninas falaram, não é justo o que ele falou sobre a Duda, inventando coisas que poderiam ser prejudiciais para outra pessoa. Aí o seu Valério respondeu ali que a Galisteu, né, antes pergunta assim pra ele, você sabonetou na dinâmica, Valério? Aí o Valério disse, eu acho que não, eu não sou do chumbo trocado, não veio desse lugar de voadora, mas se for na rua eu dou, daqui a pouco vou arrumar as minhas trouxas, disse ele ali, basicamente se colocando na roça também, basicamente ele falou ali. Aí depois foi a vez da Tamires. Aí a Tamires votou no Fernando, como não podia deixar de ser, e aí ela fala, eu quero agradecer a Gabi Spanik por mostrar sensibilidade e mostrar que a gente precisa estar no jogo respeitando o que é um princípio básico. O que o Fernando fez comigo é jogo sujo baixo, uma agressão covarde. E aí ela votou no Fernando. Aí o Fernando, olha aí a Gabi olhando pra ele, olha a cara do Fernando. Fernando tava pé da vida. E aí quando o Fernando respondeu, ele disse que recebe esse voto pensando que as pessoas não têm compromisso com a palavra, porque eles tinham se resolvido. Mentira! Os dois não se resolveram, ao contrário, a Tamires nunca quis conversar com ele sobre isso. Aí ele fala, meu ato foi errado, porém eu falei
para ela que ela destratou a minha profissão, desonrou esta casa e disse que eu fui um fracassado, que todas as novelas que eu fiz foram fracassadas e por isso eu vim parar aqui. Mas ela jogou na tua cara que ela não sabia as tuas novelas mesmo. Ela chegou na tua cara. Nem eu sei as novelas que tu fez, cara. Eu só sei que tu fez aí os 10 Mandamentos, porque na Grande Conquista tu falou disso. Agora, outros trabalhos que tu fez aí, nem eu vou saber. Porque, afinal de contas, eu não vejo novela na Record. Não gosto de novela na Record, então não vejo. Mas aí ele falou sobre a Gabi Hispanic, que a Gabi Hispanic é uma pessoa que fomenta a violência dividindo uma casa, que nunca deve ter passado fome na vida, e só mostra que a Tamires é mais do que o que a Tamires tinha acabado de fazer ali, fala mais sobre a Tamires do que sobre o Fernando, que ele reconheceu o perdão, que ele deu a misericórdia e que ela não deu a misericórdia dela. E ela precisava? Foi ela que sofreu primeiro o golpe, não foi você. Então ele tenta inverter o jogo, ele tenta fazer de tudo ali pra inverter. E a Gabi, a cara da Gabi ali, querendo rir pra caramba dele. Não tira razão não, a Gabi tá certíssima ali. Aí depois foi a vez do Valério votar. Aí o Valério falou ali. Ai, como ele falou que ele tinha um trabalho fora do país e nem era pra estar no Brasil. Não conversa com ninguém. Mas ele é um gato, inclusive. Ah, seu Valério, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é isso que a gente espera de você, não. Tanto que ele até riu. Tanto que ele falou, não tem nada que fazer nada, só ri. Ele te falou até isso, né? Que ele não tinha nem como responder. Também não tem nem o que responder. Vai responder o quê? Não tinha nem o que responder ali. Então assim, ele só riu. Aí foi a vez da Duda. Aí a Duda votou no Valério. Disse que ela odeia mentiras. Que uma pessoa, que ele é uma pessoa mentirosa. E que uma pessoa mentirosa pode pegar uma coisa que a amiga falou e transformar isso numa mentira enorme. Aí ela falou assim pro Valério, você não consegue entender uma dinâmica, você foi chamado de planta e por isso que inventou uma mentira enorme. Acho que tá na hora dele ir embora porque ele aceitou mesmo. Eu concordo com Duda. Tá na hora dele ir embora, mas entre ele e a dona Renata, eu prefiro a dona Renata saindo primeiro. Aí na hora dele responder, eu já tava meio coisa aqui, aí ele não respondeu nada com nada, tava assim falando aqui, né, eu já tava falando com a televisão, disse, tira este pau da boca e fala direito, homem. Fala direito, porque eu não entendi nada que tu falou. Sério, ele é muito ruim, o seu Valério é muito ruim. Aí depois foi o Creu votou no Matheus, admitiu que mesmo que era estratégia, ele disse que a pessoa que ele queria votar ele não podia votar, que era a Tamires, mas estrategicamente ele ia votar numa pessoa que ele não tinha nada contra, votou no Matheus. Aí quando o Matheus respondeu pra ele, deixou bastante claro. Eu fiquei surpreso com este voto do Creu, porque ele tinha falado pra mim que eu não seria voto dele, independente da formação, porque estava no começo. Só aí vocês veem como o grupão se juntou tudo numa pessoa só. Eles foram tudo em cima do Matheus. Aí quando a Michelle começou a fazer o voto dela, o microfone dela falhou. Então assim, passaram pra Rayane logo o voto. Aí a Rayane votou no Matheus, disse que ela nunca teve uma troca com ele, que ela acha que o Matheus é uma planta, que se os dois têm um problema na casa com relação a tudo, ele fica de um lado, ela fica do outro, porque cada um lá dentro tá tentando se salvar até a próxima semana e tal. Achei péssimo o voto dela. E ele aí cagou pro voto dela, tá? Cagou pro voto dela. Aí depois o Matheus votou no Valério, ele disse que era por uma estratégia do grupo, sim, tá? Que o grupo tinha tido essa estratégia e por falas que ele não concorda, que ele chamou a Duda de cachorro e que isso é uma infelicidade gigante para qualquer mulher e para qualquer pessoa quando você desfere um xingamento desnecessário, disse aí Matheus. Aí teve um momento ali que o Fernando se meteu na hora da resposta ali, dizendo, fala comigo antes de levantar a bandeira, porque o Matheus falou ali sobre o que o Fernando tinha feito com a Tamires, de ter jogado água nela. Aí o Fernando grita, fala comigo depois, antes de levantar a pauta. Aí foi a vez da Martina. Martina votou na Gabi, disse que o principal alvo dela era a Tamires, mas como a Tamires não podia ser votada, ela ia votar ali numa pessoa
que tinha feito algo com ela. Aí ela disse ali que nesse jogo ela tinha determinado que qualquer pessoa que tirasse alguma coisa dela dentro da casa, na primeira oportunidade ela ia devolver. Então ela falou ali que essa pessoa tinha tirado a oportunidade dela de disputar a primeira prova do fazendeiro, sob o pretexto de não ter entendido a dinâmica e de que de uns dias pra cá ela tem sentido uma certa hostilidade da parte dela, além de que ela diz que desde o primeiro dia ela gostaria de ir para casa, que ela não tá feliz ali. Aí a Paola Bracho finalmente incorporou na Gabi Hispanic, incorporou. Porque aí ela jogou, ela já tinha jantado o Fernando, agora ela jantou a Martina também. Aí ela falou assim: eu tô impactada com o que fazem para competir por um prêmio. O que a Martina e o Fernando estão falando são armadilhas. O que aconteceu naquela briga dele com a Tamires na cozinha simplesmente por conta de um forno. Aí ela falou: se você vai limpar, você tem que ver o que tem lá dentro. Aí ela falou, ele começou a briga na cozinha contra a Tamires e depois no quarto. Duas pessoas, Martina e Fernandinho, duas pessoas contra a Tamires me parecem tão agressivo, tão feio. E aí a Gabi foi a próxima a votar. Ela votou no Fernando e disse ali que ele era violento e mentiroso. E que não se faz, e que ele não faz a mesma coisa com o homem, porque ele é um covarde. Ela falou em espanhol, tá? Muita coisa que ela falou em espanhol, eu realmente não entendi. Tá? Não que eu não entenda espanhol, eu entendo. Só que ela falou muito rápido. E aí no meio de todo mundo, um atrapalhando o outro, teve uma outra palavra que eu não entendi dela. Mas no geral ela falou isso. Que o Fernando tem coragem de crescer pra cima de mulher, mas não tem coragem de fazer isso contra um homem. E ela tem razão. O Fernando não tem coragem. Aí o Fernando cresceu e só provando o ponto dela, né? Aí ele cresceu, bateu palma, falou: bravo, Gabi Hispanic, você foi expulsa de outro reality, sei lá o quê. Aí ele disse que recebe esse voto no cansaço, que ele já pediu misericórdia porque ele já participou de dois... Aí ele falou dela, né? Que ela participou de 2 realities, que ela foi expulsa de um, que ela pede misericórdia, que as pessoas dão misericórdia, mas ela não sabe o que é dar misericórdia pro outro, que ela desdenha do pedido de desculpas do ser humano. E ele fala assim: quem é violento? Uma pessoa que segrega um grupo e se distancia de todo mundo, que cobra do Dudu porque ele comeu um pedaço de carne, ou uma pessoa que cobra da Ioná porque comeu da nossa comida. Só o fato de você ter usado nossa, Fernando, você já deixa bastante claro que tem divisão na casa. Só o fato de você ter usado esse pronome, você já está deixando claro que há uma divisão na casa. Porque o teu discurso aí era justamente no sentido de você dizer que não tinha. Mas quando você usa nossa, você está usando esse pronome nós, no plural, você está dizendo ali que sim. Você está dizendo que sim, há uma divisão de comida na casa. Aí ele começa a dizer ali: será que é violento uma atitude isolada? Ou quem tá aqui reclamando de roupa da produção maravilhosa? Chorou, deu vexame, tem uma pessoa que tá insatisfeita e está nesse programa e se chama Gabi Hispanic. E aí ele começa a gritar ali: eu quero saber por que ela foi expulsa. Aí ela grita ali: covarde. Aí ela fala que e você tá aqui por quê? Aí ela fala: porque eu mereço. Aí os ADMs falam assim: meus ADMs, diz aí porque a Gabi Hispanic foi expulsa de outro. Vamos desmascarar. Aí teve um momento que a Gabi Hispanic falou que ela estava sentindo xenofobia. E ela tá corretíssima. Tá rolando xenofobia sim. Porque ela tá lá, porque ela veio de outro país, porque ela não fala o português direito. Tá rolando sim. Tá? Desculpa se o meu tom subiu um pouco, porque isso me dá uma coisa, sério, me dá uma coisa ali que sobe o sangue, porque eu tive muitos amigos estrangeiros e eu sei muito bem o que é isso. E sim, tá rolando xenofobia porque ela é estrangeira, porque ela não fala português direito e tal, e as pessoas ali não entendem direito o que ela tá falando. Tá rolando muito disso sim. Aí no intervalo comercial, o Dudu falou que a Gabi ia sobrar, pelas contas que eles estavam fazendo ali. Aí a Gabi fala que essas pessoas tão feias que falaram que eu fui expulsa de um reality. Isso é mentira, isso é um horror. Aí depois foi a vez da Michelle votar ali no... Ela votou na Gabi,
Tá? Ela votou na Gabi, e aí ela disse que aconteceram algumas coisas na casa, que nos últimos dias deixaram ela profundamente entristecida e preocupada com o que eles estão refletindo para o público, porque o Brasil é um país que tem muita gente passando fome, um país de extrema pobreza, e que eles ali têm abundância de comida, mas essa comida tem que ser dividida, e que eles se propuseram a fazer essa divisão com todo mundo na casa, e que isso gerou uma celeuma por falta de um prato de comida. Sério, votou na Gabi pela mesmíssima coisa ali e tal, um voto ali que a Gabi só debochou, e eu dou razão total pra Gabi, dou total razão pra Gabi. Aí a Gabi fala, eles são um grupo grande, capaz de falar coisas mentirosas e fofocas desumanas. Eles se sentem os donos da casa, fiscalizam as coisas, e eu sinto um pouco de xenofobia por causa da minha presença, por eu ser de um outro país. Aí a Martina grita, mais uma pauta esvaziada. Não, são vocês que estão esvaziando a pauta, são vocês ali que estão destratando ela por ela ser estrangeira. É isso que está acontecendo, tá? Vamos botar a verdade aqui, dos fatos. É isso que está acontecendo, tá? Simples assim. Ela jantou o grupão todinho. A Gabi Hispanic foi maravilhosa. A Paola Bracho agora veio. Agora veio. E veio pra valer. Aí depois foi a vez do Mesquita. Aí o Mesquita votou, tá? Ele votou no Matheus. Disse ali que o Matheus tinha falado que ele era leve trás. Quando ele perguntou pro Matheus se ele tinha levado alguma informação de um ou outro lado, ninguém sabia dizer se ele tinha feito isso, que era uma mentira e que o Matheus estava tentando prejudicá-lo, que diferente aí do que disseram que ele é um bom jogador, que ele nunca tinha visto o Matheus ganhar uma prova, que o Matheus tinha rido dele, mas nunca viu o Matheus ganhar uma prova. O Matheus já ganhou uma prova. Tanto que o Matheus já lembrou ganhar a primeira prova de imunidade. Então, sim, ele ganhou uma prova. Era de imunidade? Era, mas ganhou. Então não dá pra dizer que ele não é competitivo. Mas o Mesquita tá pé da vida. Sabe por quê? Porque a Duda preferiu o Matheus e não preferiu ele. Simples assim. Simples assim. E ele contribuiu com toda essa fofoca pra cima da menina. Ele contribuiu, tá? Dá pra dizer aí. Tanto que o Matheus até riu na hora de responder ali pra ele. Tá? Até riu. Aí, uma reviravolta da noite foi a Maria. Maria votou no Fernando. Ela disse que não podia concordar com as coisas que ele fez. Que o que ele fez ali ativou gatilhos nela. Que é difícil pra ela lidar com os gritos dele. Que os gritos dele ativam gatilhos. Que não foram colocados por ele, mas enfim, lembra ela de situações que ela viveu. Que ela não gostou dessas atitudes. Que ela ficou extremamente assustada com ele. E que ela fica receosa de conversar com ele em algumas tratativas. Aí a Gabi Hispanic bateu o palmo e falou: bravo, Maria, eu também tenho medo dessa pessoa. Concordo absolutamente com a dona Gabi Hispanic, tá? Aí o Fernando, na hora de responder ali, ele disse ali que ele tinha momentos de respiro do que momentos de levantar a voz. E que essa era uma justificativa fraca, vazia, sem propósito. E que ela estava sabonetando. Disse ele que era lamentável uma pessoa dizer isso dele, que ele vem tentando fazer o convívio pro lado dele, para as pessoas, trazer pessoas para perto dele, e que tudo que ela tinha falado só trazia tristeza para ele. E que esse ato mostra que é uma pessoa que não sabe jogar. Pô, né? Tua aliada, tu fala isso da tua própria aliada, né? Aí tu só tá provando o teu caráter, inclusive. Aí o Wallace foi o último a votar. Aí o Wallace votou no Matheus, que ele não conhece o Matheus, que ele se apegou a várias pessoas que infelizmente ele descobriu que não eram tão legais assim, que ele estava numa situação delicada, que isso pode prejudicá-lo, ele pode ser alvo, mas ele tinha que dizer ali que ele tinha que se posicionar. Aí ele falou ali que várias pessoas mostraram que valem a pena ele se arriscar, várias outras pessoas mostraram que não, e que ele prefere seguir com as amizades dele e tal, e só essas pessoas que ele tem amizade eram as pessoas que ele não ia votar. E aí ele votou no Matheus. Aí o Matheus, quando respondeu ele, disse que tinha ficado surpreso com esse voto, que ele não imaginava esse voto, porque ele teve embate com outras pessoas e que ele poderia ter votado em outras pessoas. Que os dois conversam, que os dois ali
se tratam bem, ele quis dizer ali, que não fica só no bom dia ou alguma coisa, e que ele não entendeu a situação aí que o Wallace tinha falado. O Wallace basicamente passou 1 minuto dele, ele só foi falar uma coisa do Matheus no último segundo que a Galisteu cortou ele. Aí veio o momento que eu acho que a Ioná arregou. Aí ela falou assim, ela leu lá o poder: transfira todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto. E aí ela lembrou que o Matheus tinha recebido voto, que o Fernando, que a Carol, que a Gabi e que o Valério tinha recebido votos. Aí, na hora, ela tirou os 14 votos que o Matheus tinha e transferiu todos os votos para o Valério. 14 não, 11 votos, tá? Desculpa. E aí ela falou: eu sou sempre a favor da pessoa defender e se posicionar. E eu não gosto de quem está aqui dizendo que tanto faz e que vai arrumar as malas. Eu defendo quem vai atrás do que é seu, porque eu sou uma mulher desafiadora e eu estou aqui no programa e eu gosto de falar o que eu penso. Ele sabonetou demais. Eu gosto de pessoas que se comprometem. Também gosto, Ioná. Só que assim, né, você passou o dia inteiro dizendo que você ia botar o Fernando. E a gente esperava que você fosse botar o Fernando lá. A gente esperava. Aí ela arregou. Desculpa, ela arregou, botou aí o seu Valério. Aí o Valério disse ali que ele podia contar com a comunidade LGBT, sei lá o quê, que ele é o único participante LGBT, que ele é o participante mais velho, e que ele tá representando a moda brasileira, e que ele ia pra cima e tal, e que se é isso que eles querem, agora ele ia pra prova. Aí a Duda pegou o poder branco, que na verdade era basicamente, tá, o poder branco, era escolher 2 peões da sede que também estariam disponíveis para serem puxados da baia. Isso já veio de outras temporadas, tá? Eu já vi isso acontecer na temporada passada, na Fazenda 15 também, então não era nenhuma grande novidade. E aí a Duda escolheu o Fernando, que ficou pé da vida, deu pra ver na cara dele, e o Mesquita. Olha aí o pavio curto do Mesquita. Deu pra ver aí o pavio curto dele, né? Deu pra ver que ele não gostou. Só que aí o Valério puxou a Duda, né? Porque basicamente não tinha nada ali pra falar. Ele disse que ela, você tá fazendo show, pois eu vou te puxar também, sei lá o quê. Aí ele começou a cantar: safado, cachorro sem vergonha. Ridículo, eu acho o Valério sério mesmo, tá? Se esse homem representa a comunidade LGBT, então eu quero estar longe. Quero estar longe, não quero nem ver esse homem perto de mim, desculpa. Ridículo, ridículo. Aí quando a Duda se sentou ali, tá? Ela perguntou uma coisa lá pra ele, ela falou ali, perguntou: mas eu fiz isso, aquilo, fala aí o que eu fiz, o que eu deixei de fazer e tal. Sério mesmo, ela foi pra cima dele e saiu perguntando ali pra todo mundo: Mesquita, isso, eu fiz isso, eu fiquei me jogando isso, eu fiquei fazendo isso ou aquilo. Sério, ela jogou na cara. Eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso que ela jogou isso na cara deles ali. Aí na hora de começar o Resta 1, tá? Como é que foi esse Resta 1? Aí também que veio uma outra surpresa, né? A Duda começou o Resta 1 salvando a Carol. A Carol salvou a Kati salvou a Saori salvou o Matheus salvou a Tamires salvou a Gabi, aí a Gabi ficou meio confusa ali, deu pra ver. Aí a Gabi salvou o Wallace. Deu pra ver que ela ficou confusa, porque disseram pra ela, tá? Deu pra ouvir ali que eles sopraram que era pra salvar o Wallace. E aí colocaram o Wallace numa situação difícil. E aí ele falou: mas como eu me comprometi, eu vou cumprir com a minha palavra. Salvou a Ioná. E aí a Ioná acabou salvando o Fernando. 2 vezes. 2 vezes. A segunda vez ela salvou o Fernando. A primeira foi ter mandado o Valério pra roça, que era pra vez dele ir. Na segunda, ela botou, tá? Ela botou ali, ela teve que salvar o Fernando no Resta 1. Eu, se fosse a Ioná, eu teria... Sabe quem eu teria salvo ali, no meio deles? Eu teria salvo o Fabiano, eu teria salvo o Toninho, eu teria salvo o Creu, até a Michelle ainda vai, mas eu não teria salvo o Fernando. Ela salvou o Fernando, tá? Ela salvou o Fernando.
Aí o Fernando salvou a Michelle, Michelle salvou a Martina, Martina salvou o Will. Aí o Will salvou a Maria salvou o Chia. E aí o Chia salvou o Gui salvou o Nizam, que passou o dia inteiro falando que era para salvar o Fabiano. O Nizam não salvou o Fabiano, o Nizam não salvou o Creu. E aí o Creu salvou o Toninho, que salvou o Fabiano e jogou ali o Fabiano entre a Renata e o Mesquita. Fabiano salvou o Mesquita e mandou a Renata pra roça. Aí no meio disso, né, a Galisteu ali perguntou pra Renata como é que era se sentir ali. Dá pra ver que a Renata tava quase chorando quando a Galisteu falou sobre lealdade. Eles não foram nem um pouco leais com ela. Mas ela ali quis manter a lealdade dela, achei bem feito. Aí a Renata falou, eu não gostei do que aconteceu no Resta 1. Nós combinamos primeiro de salvar as mulheres. Mas tu não tava lá, né, Renata? Se lascou. E ela disse que ela ficou decepcionada com o que tinha acontecido ali. Aí foi todo mundo pra cima dela ali pra tentar convencer ela de vetar a Rayane. Aí a Carol e a Rayane tretaram ali, se alfinetaram, ficaram uma em cima da outra ali. A Carol dizendo ali que era pra Renata vetar a Rayane. Olha o que eles fizeram com você. Aí a Carol começou a dizer, você não é a boazona? Aí a Rayane fala, eu sou gostosa. Aí a Carol grita, você é uma mapoa desprezível. Olha a cara da Musa e olha a sua cara. Aí a Saori grita ali, olha só quem tá vindo pra cima. Aí a Carol grita, vem pra cima, você é ridícula, disse aí a Carol. E aí as duas começaram a discutir ali, aí foi toda uma discussão pra cima. Aí a Carol gritando ali pra Renata, veta ela, olha o que eles fizeram com você, veta ela, sei lá o quê. Gente, a Carol jogou assim na cara da Renata o quanto a Renata tinha sido desprezada pelo próprio grupo. Sério, eu achei maravilhoso isso, tá? Não vou negar. Só que aí a Renata vai lá e se caga. Ela disse ali que ela ia vetar a Duda da prova do fazendeiro porque ela mantém a lealdade dela até o momento. Ah, gente, de lascar, desculpa. Tá? A mulher tinha acabado de cair na roça por falta de lealdade dos próprios colegas. E ela vai lá, ao invés de pagar na mesma moeda, esse era o momento de pagar na mesma moeda. Ela vai lá e disse, eu mantenho a minha lealdade. Até a lealdade tem limite. E aí ela foi lá e tal. Ai, porque tem que salvar isso, tem que salvar aquilo. Se lascou e achei bem feito ela ter se lascado, tá? Achei bem feito ela ter se lascado. Aí depois, quando terminou lá a formação da roça, foi lá, o Matheus abraçou a Duda, aí eles disseram que ela ia voltar, ela volta, a Duda volta, até porque ela vai sozinha pra essa roça, vai ser um 2 contra 1. As torcidas ali, de todo mundo vão apoiar a Duda, e aí vai dividir a torcida do outro grupão ali. Então um deles vai embora na quinta-feira de novo, né? Por pura burrice. E aí a Carol começou a gritar ali, você veio pra limpar a imagem dela, vai limpar a tua imagem na cadeia. Aí a Rayane grita, você vai ter que me aturar. E aí a Carol grita, eu vou aturar pelo prêmio. Aí as duas começaram a discutir dentro da casa, tanto que o Carelli cortou e botou nas mini cabras. E aí a Carol começou a dizer, você é digna de pena, sua lixosa, ridícula, você quer comprar as pessoas, sua cheia de bomba, vai limpar sua ficha lá fora, sua ridícula, nojenta, baixa, rastejante. Aí a Rayane grita, eu aprendi com você, querida. Aí a Carol grita, vai limpar sua ficha suja, você é cheia de escândalo.
Aí as duas começaram ali a gritar uma com a outra. Carol e Rayane começaram a gritar ali uma com a outra e tal. Só que aí acabou a minha internet, caiu a minha internet, eu não consegui ver o resto. Eu só parei de ver aí a Rayane respondendo ali pra ela e falando ali alguma coisa que ela não tinha limpado, que ela não foi lá pra limpar a imagem dela e tal. Foi só até aí que pra onde eu pude ver, tá? Porque aí caiu a minha internet, eu não pude ver mais. Aí, quando voltou a internet, eu tô falando aqui com vocês, né? Mas, enfim, gente, eu acho, tá? Se a Renata não voltar a fazendeira amanhã, ela merece sair. Merece, tá? Porque ela foi com esse negócio de lealdade, lealdade isso, lealdade aquilo, se lascou. E merece se lascar mais ainda, tá? Porque ela podia ter pago ali na mesma moeda, na hora ela resolve ficar com esse negócio de lealdade, lealdade, se lascou. E achei bem feito, tá bom? Então, gente, como ficou muito denso, passou de 1 hora, peço desculpas aí pra vocês o tanto de que ficou esse vídeo. Mas amanhã a gente tá de volta pra comentar aí os acontecimentos da madrugada e ao longo do dia, tá? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.